Fala galera que está estudando para o concurso da Polícia Federal, bem-vindos a mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática, e hoje a gente vai corrigir apenas questões das últimas provas da Polícia Federal. Então, vamos seguir a nossa maratona aí, treinando com questões do concurso anterior. Vamos que vamos! Vamos lá, galera, vamos lá. Lembrando que esse material está disponibilizado no meu canal do Telegram. Então, quem quiser baixar, basta me seguir, professor Renato da Costa, lá no Telegram, ok? A gente já traz logo de cara uma questão bastante polêmica e muito importante. Vocês não podem errar isso se porventura vir a cair novamente, né? Esse assunto tem que estar pacificado, vocês têm que compreender a cobrança, a maneira como o CESP aborda os protocolos de correio eletrônico. Então, vejam comigo. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. SMTP é o protocolo utilizado para envio e recebimento de e-mail e opera na camada de aplicação do modelo TCP/IP. Bom, para a gente entender isso, a primeira coisa que eu devo lembrar é que o correio eletrônico é um serviço cliente-servidor. É uma aplicação baseada no modelo cliente-servidor. Graças a esse modelo, a gente consegue ter um serviço de comunicação assíncrona. Como é que é? Eu não preciso estar online para que você me envie um e-mail. Você pode me enviar. Eu vou ler o e-mail quando eu quiser, né? Quando eu puder. Então, isso garante que o serviço é assíncrono, que não é ao mesmo tempo. E só não é ao mesmo tempo, por quê? Porque a mensagem vai ficar guardada no servidor. Então, vem comigo. Sabendo que o serviço de correio eletrônico é cliente-servidor, a gente vai imaginar o seguinte: Tício quer mandar uma mensagem para Mévio. Vou ficar comportado hoje. Tício e Mévio. Tício é cliente do Gmail. Mévio é cliente do UOL. E Tício quer mandar uma mensagem para Mévio. Se o Tício usar o Outlook da vida, o Outlook é um programa cliente. O Gmail vai ter um programa servidor. Então, a gente tem uma máquina que a gente chama de máquina cliente. E o provedor vai oferecer para a gente máquinas que são o quê? Servidores. O UOL vai ter o servidor dele também. E o Mévio vai ser um outro cliente. O Outlook é o software usado no cliente. O servidor do Gmail não vai usar o Outlook, vai usar uma outra aplicação. Vamos imaginar aqui que é o Exchange. Legal. Quando o Tício formular a mensagem, presta atenção, ó. Tício está lá escrevendo o correio eletrônico e clica no botão enviar. Quando ele clicar no botão enviar, ele vai usar o protocolo SMTP para enviar o e-mail. Galera, isso todo mundo aprende. Ah, sua mensagem está partindo. Como é que é? É o Simple Mail Transfer Protocol. Todo mundo decora que esse Szinho aqui é para enviar. Sua mensagem está partindo. Beleza. Mas a gente tem que lembrar que o protocolo é um padrão de comunicação e ele tem que ser comum para que as máquinas possam conversar. Então, se ele envia com SMTP, o Gmail necessariamente vai ter que operar com SMTP para poder receber essa mensagem. Observem que o cliente envia com SMTP.
O servidor recebe com SMTP. O SMTP ele é a base do serviço de correio eletrônico. O Gmail vai observar que o destinatário é o mévio. Vai olhar o que está à direita do arroba, vai ver que o domínio é diferente, é para o UOL, e vai fazer o quê? Enviar para o UOL. Qual o protocolo que o Gmail vai usar para envio? Sua mensagem está partindo? SMTP. E qual o protocolo que o UOL vai usar para recebimento? Também vai ser o SMTP. Aí a mensagem vai ficar guardada lá na caixa postal do UOL. Quando o mévio quiser ler o correio dele, vai instalar também um Outlook da vida e vai baixar a mensagem usando o POP ou acessar a mensagem diretamente no servidor usando o IMAP. Aí a gente já está aproveitando e trabalhando os protocolos que são considerados agentes de acesso à mensagem. A gente tem o POP versão 3 e o IMAP versão 4. Qual a diferença entre eles? O POP necessariamente baixa, copia a mensagem do servidor para a máquina do cliente. Galera, na década de 90 era muito comum usar o protocolo POP. Porque a internet era muito cara, não dava para ficar conectado lendo e-mail. Então a gente acessava o servidor com POP, o POP copiava todas as mensagens para a máquina cliente e a pessoa podia sair da internet e ficar lendo elas offline. Mas essa característica do POP, do uso do POP, ela era boa na década de 90, que a internet era cara e a gente tinha um computador desktop, né, aquele computador enorme que ficava dentro de casa. A partir do momento que foram surgindo equipamentos móveis, equipamentos portáteis, a gente passou a ter mais acesso à internet, a banda larga foi se popularizando, o uso do IMAP passou a ser mais interessante. Por quê? Porque com o IMAP eu acesso a mensagem no servidor. Eu não preciso copiar a mensagem para a máquina. Logo, hoje é comum você acessar o e-mail do celular, do computador, do tablet, do trabalho, de casa, de vários equipamentos. E o IMAP ele te dá essa mobilidade, no sentido de que a mensagem vai ficar sempre o quê? No servidor. E quando você acessa com o IMAP, o que você está vendo na máquina está sincronizado com o servidor. Se você apagar um e-mail, apagou do servidor. Se você for para casa, vai ver os mesmos e-mails que você estava vendo no trabalho, né? Então, o IMAP, que é o mais moderno, ele é o sucessor do POP, é atualmente mais indicado, mais usado. Lembrem-se, se a gente usar o POP, o UOL vai ter um servidor POP. Se a gente usar o IMAP, nesse contexto, o UOL vai ter que ter um servidor IMAP. Quando eu uso o POP, o servidor também vai usar o POP. Quando eu uso o IMAP, o servidor também vai usar o IMAP. Então eu tenho um serviço de acesso à mensagem com POP ou com IMAP. Legal? Se mévio decidir devolver, enviar uma resposta, o que vai acontecer? Ele vai enviar com SMTP, o UOL vai enviar com SMTP. E aí vocês vão observar que da mesma forma que o Gmail envia para o UOL envia para o Gmail. Então o SMTP ele é usado para troca de mensagens entre servidores. E aí o TIC vai poder baixar com o quê? Com POP ou o IMAP. Para a gente encerrar esse assunto, agora uma parte muito importante, vocês têm que lembrar do serviço de webmail. Quando a gente utiliza o webmail, a gente não usa o Outlook, a gente passa a usar o quê? O próprio navegador, não é isso? Web é serviço de páginas, então quando se usa o webmail, você vai usar o próprio Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, legal. Aí você vai acessar o Gmail através de uma URL, de uma página, usando o quê? O HTTP. E o Gmail, enquanto webmail,
também vai ter que trabalhar com quem? Com HTTP. O HTTP vai permitir que você envie a sua mensagem, que você envie os dados do formulário, os arquivos. O HTTP ele também vai permitir a transferência de dados e arquivos, tanto download quanto upload. E aí, quando você envia um e-mail através do navegador, o protocolo que você está usando o HTTP. E o Gmail vai estar usando o HTTP. Quando o Gmail vir que aquela mensagem é para o Maven, aí ele vai enviar com o SMTP. O SMTP vai continuar sendo usado para troca de mensagens entre servidores de domínios diferentes. E se o Maven também for acessar via webmail, ele também vai acessar a mensagem com o quê? Com HTTP. O que eu estou querendo tirar da cabeça de vocês? Que é até mais difícil do que colocar, né? Quando você aprende uma coisa correta, ótimo. Quando você aprende uma coisa errada, é pior, né? Por quê? Porque eu estou querendo dizer que o IMAP não é usado no webmail. Quando eu acesso o webmail, eu estou usando quem? O HTTP. E ao falar HTTP, eu estou falando de uma maneira genérica, porque o HTTPS é uma variante do HTTP. Então é notório que HTTP e HTTPS são usados para acessar o meu webmail. Tanto para eu acessar as mensagens, como para eu enviar mensagens. Enquanto cliente, se eu uso o navegador, eu estou trabalhando com HTTP ou HTTPS. Observe que falar HTTP na prova está certo, porque o HTTPS é uma variante do HTTP. Então, se vir na prova lá que o webmail usa HTTP, está certo. Agora, o SMTP vai ser usado pelos servidores. Por mais que eu tenha usado o webmail, o meu servidor vai enviar do destinatário usando o SMTP. Legal? Agora, eu não vou usar o IMAP. O IMAP é usado no Outlook, no Thunderbird, num programa cliente de correio eletrônico. E vamos que vamos voltar para a questão. Se você confiou em todo esse conhecimento, você consegue entender o porquê que o gabarito da questão é certo. E a galera quicou, né? SMTP é o protocolo usado para envio e recebimento. O examinador ele podia ter sido mais específico, né? Para envio por parte do cliente e para recebimento por parte de quem? Do servidor. No texto que precede a questão, ele falava que a empresa implementou uma intranet. Então a empresa vai ter o quê? Servidores. A gente vai enviar com SMTP, os servidores vão receber com SMTP. E de fato o SMTP opera na camada de quê? De aplicação. O SMTP é um protocolo que vai utilizar o TCP da camada de transporte, o SMTP da camada de aplicação, ele vai utilizar o TCP da camada de transporte e vai fazer uso da porta padrão 25. Professor, mas eu aprendi que é 587. Mas se cair na prova 25, você vai marcar certo. Por quê? 25 é a porta padrão de acordo com a RFC do SMTP, adotada no mundo inteiro. 587 é um caso excepcional no Brasil para evitar spam. Então a regra no concurso público é baseada na RFC, na documentação lá do protocolo. Porta 25 é a porta padrão. Ok? 587 é se porventura a questão vier falando para evitar spam. Essa característica que o Comitê Gestor de Internet Brasileiro adotou de trocar a porta para minimizar a quantidade de mensagens indesejadas, enviadas por robôs, por exemplo. Beleza? Vamos que vamos. Próxima questão, galera. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, observem que ele coloca que essas unidades estão espalhadas em diferentes capitais do país. Então, para viabilizar a comunicação de dados entre essas unidades, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação? Vamos começar a pensar. Se eu tenho uma empresa espalhada pelo país, como é que eu posso fazer para interconectar essa empresa? Hipótese 1.
Eu posso puxar uma fibra ótica, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo? Fisicamente pode. Mas a prefeitura não deixa usar o poste. Eu vou ter que ter licenças, isso vai ser muito custoso, difícil de ser implementado. Então, na prática, eu não vou conseguir, por mais que a fibra ótica suporte tantos quilômetros, eu coloque repetidores, eu, enquanto empresa, dificilmente vou querer arcar com esse custo de infraestrutura. Canais de satélite são uma fortuna. Né? Transmissão por rádio limita a quilometragem. Então, assim, dificilmente eu vou investir nessa infraestrutura, salvo se for aquele meu core business, né? Se for o meu negócio de telecomunicações. Mas, caso contrário, é mais fácil eu terceirizar esse serviço de interconexão. E aí, quem é melhor do que as operadoras de telefonia para essa terceirização? Porque as operadoras elas já passaram fibra ótica pelo país. E quando a gente pensa no fio que está na rua, ele tem milhares de fibras, justamente para poder oferecer esse serviço de conexão privada. Um serviço MPLS, um serviço de linha privada, SD-WAN, tem um monte de tecnologias que a empresa de telefonia pode prover para montar a rede da empresa XPTO. É caro? Claro que é caro. É mais barato do que a empresa tentar construir. É caro? Claro, ela quer ter um serviço privado, independente da internet, vai ser mais confiável, vai ser mais seguro e mais caro. Agora, a alternativa mais barata para isso seria o quê? Usar a internet, porque a internet ela pode ser acessada do mundo inteiro e o acesso à internet hoje em dia tem um baixo custo. O problema é que a internet é uma rede pública. Aí qual é a solução? É a criação da VPN, rede privada virtual. As VPNs elas vão permitir que o tráfego trafegue de maneira sigilosa por uma rede pública que é a internet. Então a VPN é uma solução de baixo custo. Por isso é tão importante e por isso é cobrada na prova. Agora, voltando para a questão. Para viabilizar a comunicação de dados entre essas unidades de diferentes capitais, pode, olha a palavra, pode ser usado serviço de interconexão com roteadores providos por empresas operadoras de telecomunicação, TIM, Claro, Oi, Vivo, GVT, pode? Pode. Professor, e haverá roteadores? Meu filho, não tenha dúvida. Por que não tenha dúvida? Por quê? Você acha que quando eu, por exemplo, ligo ou quando eu acesso uma página, eu estou aqui, eu estou acessando uma página, eu estou ligando para alguém, você acha que há uma comunicação direta, assim, um fio exclusivo entre mim e uma pessoa, entre mim e um site? Claro que não. Quando a gente telefona para alguém, a gente liga para uma central, a central liga para outra, para outra, para outra. E quando a gente acessa a internet, também tem vários nós. E a informação, ela vai percorrendo esses nós. O que eu estou querendo mostrar para vocês? O conceito de comutação. Quando que uma rede é dita comutada? Sempre que a informação não vai direto para o destino. Como é que é? Quando há intermediários, nós intermediários, entre o emissor e o receptor, você tem um conceito de comutação, que é o que os switches, os roteadores fazem. Então, essas empresas de telecomunicações, elas também vão ter switches, switches MPLS, vão ter switches específicos, vão ter roteadores específicos, roteadores de internet, para poder fazer o quê? A conexão com backbone, para poder fazer a conexão com o provedor de um nível hierárquico acima,
para poder fazer a conexão entre os próprios pontos de acesso da empresa de telefonia, por exemplo, né? Porque ela vai montando as centrais, ela vai montando os seus pontos de acesso e essa interconexão vai ocorrer através de equipamentos comutadores, switches, roteadores. Então, a questão está perfeita. Legal? Tô entendendo tudo. Vai arrebentar, meu filho. Vamos lá. Vamos para a próxima. O padrão I3E 802.11G. Galera, I3E é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, uma organização internacional que estabelece padrões, inclusive das redes de computadores. O Comitê 802, criado na década de 80, é responsável por redes. Então, tudo que começar com 802 é rede. Aí tem 802.3, .5, .11, .15, .16. O taradão que está estudando firme para PF sabe tudo isso. 802.3 é o Ethernet, .5 é o Token Ring, .11 é o Wi-Fi, .15 é o Bluetooth, .16 é o IMAX. Ih, muito rápido. Ainda bem que está gravado, você volta. Então vamos lá. O padrão 802.11 é o Wi-Fi. Professor, na minha prova caiu que a impressora era 802.11. O que isso quer dizer? A impressora pode fazer parte de uma rede sem fio. Ela é Wi-Fi. 802.11. Quando a gente pensa em 802.11, existe 802.11b, A, G, N e AC. Tem outros? Tem, mas não vai cair não, se Deus quiser. O B, ele tem velocidade de 11 megabits. A velocidade vai estar expressa em megabits. Vamos lá. O A, 54 megabits. O G, 54 megabits. O N, de 150 a 600. E o AC, 1300. Olha aí. Megabit. Óbvio que quando eu falo 1300 já vira gigabit, né? 1,3 gigabit. Então, lendo a questão, o padrão I3E 802.11G permite que as redes locais das unidades da empresa operem sem cabeamento. Por quê? Porque é Wi-Fi. Nos ambientes físicos e com velocidade mínima de 200. Aí ficou errado, galera. Por quê? Não existe uma velocidade mínima definida. Existe velocidade máxima. Aí já é um erro grosseiro. A gente aprende as velocidades máximas, não a mínima. A mínima vai depender de uma série de fatores, né? Quanto maior a quantidade de máquinas na rede, menor a taxa de transmissão. Quanto maior a distância, maior a perda de pacote. E assim, interferências, né? Há uma série de fatores que vão atenuar uma transmissão. Logo, a questão está horrorosa. Primeiro que o G era 54 e é o máximo, não é o mínimo. Então, risco mínimo e risco 200. Legal? Seria velocidade máxima de 54 megabits. Assim como o A. O A e o G, ambos têm 54 megabits. Beleza? Vamos voltar. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, aí ele já assumiu aquele conceito, né? Montou lá, contratou um serviço privado da TIM, da Claro, da Oi, da Vivo e montou uma conexão para a empresa. Um exemplo, é um serviço chamado MPLS. Então, formarão a rede WAN. Galera, não estão espalhados em diferentes capitais? Qual é o conceito de rede WAN? Uma rede extensa. Quando eu penso em Rio de Janeiro de São Paulo, tem 600 quilômetros. Se eu pensar em Brasília, lá no DF, Brasília, eu vou ter Rio de Janeiro e Brasília 1.500 quilômetros. Então, assim, diferentes capitais vão formar uma WAN? Certa questão. Uma rede extensa. Daí, é interessante saber a diferença de LAN, MAN, WAN, PAN,
Tá bom. Legal? Local, metropolitana, extensa e pessoal. Lembrar que as redes metropolitanas, embora não haja um padrão, mas só para ter um bom senso, se você pensar em algo aproximado de 10 quilômetros, é uma rede metropolitana. Quando você pensa em ligar diferentes capitais, você vê que extrapola muito esse valor médio. Logo, é uma rede extensa e não metropolitana. Vamos para a próxima. Essa outra questão difícil, polêmica. As questões do CESP, elas beiram dificuldade, ambiguidade e inteligência. Vamos lá. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais, o texto é padrão, não vou precisar ler. Em uma rede local que possua topologia estrela, essa é fácil. Eu confundi, vai ter pior. Rede com topologia estrela é rede que tem o quê? Um nó central. Esse nó central, ele pode ser um hub, ele pode ser um switch. Então, pode ser utilizado switch para integrar a comunicação entre computadores? Certa questão. Lembrando que o hub, ele pode ser passivo ou ele pode ser ativo. Esse hub ativo é um repetidor multiportas. O hub, ele é chamado de concentrador. Ele concentra conexões. O switch, ele é mais do que um concentrador, ele é um comutador. Porque ele já vai começar a definir o chaveamento para entregar aquela informação. Encaminhar os pacotes, os quadros, na verdade, né? Quando eu penso na camada 2, eu penso em quadros, frames. E aí, o switch, ele é uma bridge, uma ponte multiportas. São só acréscimos que talvez possam vir a somar aí no conhecimento de vocês. Vamos para a próxima. Definir os processos de acesso ao meio físico e fornecer endereçamento para a camada de aplicação são funções de controle de acesso ao meio físico. Vamos por parte. Nós temos, se eu considerar um modelo de 5 camadas, que não é nem o meu preferido, mas só para ficar próximo do OSI, eu tenho física, enlace, rede, transporte e aplicação. O endereço na camada de aplicação é chamado de URL. O endereço na camada de transporte é a porta. O endereço na camada de rede é o IP. O endereço na camada de enlace é o MAC. Cada camada superior, ela solicita serviços da camada inferior. Cada camada inferior fornece, prover serviços para a camada de cima. Nunca o contrário. A aplicação nunca fornece para transporte. A aplicação solicita para transporte, requisita. Transporte requisita para de rede. No fluxo inverso, rede fornece para transporte. O que eu estou querendo mostrar? O endereço MAC é da camada de enlace. O endereço MAC, a camada de enlace, ela não se comunica diretamente com a camada de aplicação. Ela vai ter que fornecer para a camada de quem? De rede, que vai fornecer para a camada de transporte. Esta vai fornecer para a camada de aplicação. Isso considerando o TCP/IP. Porque se eu considerar o OSI, ainda haverá duas camadas entre transporte e aplicação, né, que seria a camada de sessão e apresentação. Então, voltando. Definir os processos de acesso ao meio físico e fornecer endereçamento para a camada de aplicação são funções do controle de acesso ao meio físico MAC. Essa questão está errada. Primeiro, o MAC é da camada de enlace. A camada de enlace não fornece serviços diretamente para a camada de aplicação. E o MAC, ele serve para endereçamento. Quem define os processos de acesso ao meio físico, a gente poderia até começar a viajar, estudar a subcamada MAC, mas aqui é como se eu tivesse definir os processos de acesso ao meio físico. Beleza. Eu tenho para isso, por exemplo, o CSMA-CD.
o CSMA-CA. E fornecer endereçamento para a camada de aplicação. Não, mas fornecer endereçamento seria o MAC. O endereçamento é o MAC, mas não para a camada de aplicação, então a questão está errada. Essa primeira parte também não soa bem, então o gabarito é errado. Vamos para a próxima. Lembrando que todas são exclusivamente da prova da Polícia Federal, última, né? O que é uma URL? Por definição, olha aí, o endereço de um recurso uniforme, o endereço de um recurso na rede. A gente tem que saber a sintaxe da URL e lembrar que essa sintaxe é uma sintaxe abstrata. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que ignorar detalhes. A sintaxe é uma sintaxe abstrata. Então vamos lá. Qual é a sintaxe? Eu vou chamar de protocolo ou esquema, não sei como é que vai aparecer na prova. 2 pontos, barra, barra, domínio, 2 pontos, porta, barra, caminho, barra, recurso. Esse é um exemplo de URL. Quais são os protocolos que podem ser usados numa URL? Depende. Se eu penso num navegador, eu vou pensar em quê? HTTP, HTTPS, FTP, File, Mail-to. Agora, se eu pensar em outros programas, aí eu tenho uma série de outros protocolos que podem vir a ser usados. Como assim? Se eu pensar em outros programas, existe o RTMP, que é para usado em transmissões, para transmitir, por exemplo, no YouTube. Mas o navegador não suporta esse RTMP. Aí eu preciso instalar um programa como o OBS para poder fazer a transmissão. Mas eu também terei uma URL para o RTMP. Também vai ser lá RTMP : É possível usar o SMTP. É possível que eu tenha outros protocolos formando URL. Só não serão protocolos usados pelo navegador. Quando eu falo navegador, estou falando de quem? Do Chrome, eu estou falando do Firefox. Os principais navegadores atuais vão suportar o HTTP. HTTP e HTTPS todo mundo conhece. FTP para transferência de arquivos, File para arquivos locais e Mail-to para poder escrever a mensagem de correio. Então, RTMP eu nunca tinha ouvido falar. É um protocolo muito usado hoje para quê? Para transmitir aulas, transmitir vídeos, né, no YouTube de maneira síncrona. Transmissão de áudio e vídeo em tempo real. E o SMTP? É para correio eletrônico, a gente já falou. O URL é um endereço virtual usado na web que pode estar associado a um site, a um computador ou a um arquivo. Legal. Quando ele fala site, eu já penso em HTTP. Aí eu vou ter lá http : Aí eu tenho www. O nome do servidor, a estratégia. .com.br /doc aula1.pdf. O que é o aula1.pdf? É um arquivo. Vai ser o endereço de um recurso na rede. Então a questão está certa. Vamos para a próxima. A internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização, e extranet, com os demais serviços. Exemplo, redes sociais e sites de organizações. Essa questão está errada. A internet pode ser dividida em intranet e extranet. Essas não são divisões da internet. A internet é a rede das redes. Na internet eu posso ter intranets, extranets, né? Agora, a internet é a rede das redes. A internet é uma rede mundial,
A internet surge muito antes do conceito de intranet e extranet. O que é intranet? Uma rede privada que usa a mesma tecnologia da internet. Então eu não posso falar que a internet é dividida em intranet e extranet. O que eu tenho que entender é que a intranet é privada. Certo? A intranet é privada. Aí eu posso ter a intranet privada da empresa A e eu posso ter a intranet da empresa B. Se essas duas intranets quiserem conversar, eu tenho um conceito de extranet. E isso pode se dar através da internet, via VPN. Como é que é? O conceito de extranet permite o quê? Estender o conteúdo de uma intranet para outras empresas, de fornecedores, clientes. Quando a gente pensa em segurança pública na prova de polícia, é possível que a Polícia Federal tenha uma intranet e queira estender o acesso para o DEPEN, para a Polícia Rodoviária Federal. Aí você está estendendo esse acesso e formando o conceito de extranet, extensão da intranet. A extranet ela pode surgir, ela pode utilizar a internet para acessar a intranet. Confundiu tudo agora. A extranet ela pode ser uma modalidade de acesso que utiliza a internet para acessar uma intranet. E aí a gente já aprendeu que a tecnologia que vai oferecer isso com baixo custo é o quê? A VPN, rede privada virtual. Beleza? Vamos para a próxima. O modelo de referência de rede TCP/IP, se comparado ao modelo OSI, não contempla a implementação das camadas físicas, seção e apresentação. Galera, o modelo OSI ele tem 7 camadas. A arquitetura TCP/IP, que foi criada antes, originalmente tinha 4 camadas. Quais são as camadas do modelo OSI? Cada um decora do jeito que quiser. Vai ter aquele cara que vai ficar gritando no chat agora. Stref. E beleza. Mas eu decorei assim, ó. Fui em Roma. Transportar 6 apresentadores de aplicação. Eu gravei essa frase. Porque a gente tem que lembrar a ordem, né? 6 apresentadores de aplicação. E aí, o cara mais chato ainda vai falar assim, professor, fui a Roma. Não funciona, tem que ser fui em Roma. Física é a camada 1. Enlace, sempre. É a camada 2, sempre. Roma é rede, é a camada 3. Transportar é a camada 4. Seção é a camada 5. Apresentação é a camada 6. E a aplicação é a camada 7. Aqui você tem que lembrar que as camadas mais baixas elas estão próximas do hardware. E as camadas mais altas estão próximas do usuário, do ser humano, né? Então, das 7, transporte está no meio. As camadas mais baixas, a gente fala que elas dão suporte à rede. E as camadas mais altas dão suporte ao usuário. Isso pode cair na prova? Pode. O examinador pode falar que o modelo OSI é dividido em 3 grupos. 3 grupos. Quais são os 3 grupos? Suporte à rede, suporte ao usuário e o transporte que vai ficar o quê? No meio. A camada de transporte intermedia a comunicação entre o suporte à rede e o suporte ao usuário. Legal? Vai melhorar. O que mais aqui que eu posso acrescentar na hora da prova que pode vir a confundir? Vamos ver. Divisão dos grupos.
Ah, é interessante também você saber que suporte ao usuário basicamente é software. Já suporte à rede pode ser hardware ou software. Como assim? Quando eu penso em camada física, enlace, rede, eu tenho equipamentos, né? Por exemplo, vocês devem ter aprendido, se não decora, que o hub é da camada física, que o switch é da camada de enlace, assim como a ponte, que o roteador é da camada de rede. Não é isso? Eu consigo ver equipamentos nas camadas mais baixas, física, enlace, rede. E as camadas mais altas, elas são mais associadas a quem? A software. Na camada de transporte, eu já começo a pensar nos protocolos, né? No TCP. Na camada de rede, eu também vou pensar no IP. Eu também tenho protocolos. Por isso que é hardware ou software. Protocolos são softwares, né? Protocolos são programas. Protocolos são programas. Vamos que vamos. Vai melhorar. Não acabou a questão ainda. Não acabou a questão por quê? Eu tenho 7 no OSI e 4 no TCP/IP. Então, óbvio que sumiram 3. Quais são os 3 que sumiram? Justamente, física, sessão e apresentação. Física, sessão e apresentação são as camadas que somem. Vamos melhorar isso. Tira um print aí. Olha lá. No TCP/IP, eu vou ter a camada de interface de rede, que seria equivalente à camada de enlace. Eu vou ter a camada de internet, que é equivalente à camada de rede. Eu tenho a camada de transporte e tenho a camada de aplicação. Essas são as 4 camadas originais da arquitetura TCP/IP. Então você vai ver que não contempla camada física, não contempla a camada de sessão e não contempla a camada de apresentação. Então a questão está certa. Ok? Próxima questão. A internet e a intranet, devido às suas características específicas, já soa mal, operam com protocolos diferentes. Horroroso. A intranet e a internet, pessoal, elas necessariamente vão usar TCP/IP. Logo, vão fazer uso dos mesmos protocolos. Não é uma opção, é necessário. A internet necessariamente usa TCP/IP e a intranet necessariamente usa a mesma tecnologia da internet. Então, são os mesmos programas, modelo cliente-servidor, mesmos protocolos. A infraestrutura é proprietária da empresa, mas a tecnologia, a maneira de fazer as coisas é igual à da internet. Então, essa questão está errada. Vamos para a próxima. As informações do DNS estão distribuídas em várias máquinas e o tamanho de sua base de dados é ilimitado. Vamos lembrar, o que é o DNS? Sistema de nome de domínios. Sistema de nome de domínios. Então, por exemplo, existem vários servidores DNS, né? Vários? Aqui no Brasil a gente tem um .br, aí tem um .com.br, um .gov.br, .mil.br. Quando eu adquiro um registro, quando eu adquiro um domínio, eu tenho lá renato.com.br. Aí o que eu vou ter que informar? Eu vou ter que informar para o servidor DNS que o meu registro renato.com.br está na máquina 200.1.2.3.
Sempre que alguém digitar renato.com.br, ele vai converter para esse endereço. Eu preciso que vocês compreendam que se alguém em outro lugar do mundo quiser acessar a minha página, é possível que essa pessoa nunca tenha acessado e não tenha essa informação em cache. Então, o que o DNS de lá vai fazer? O DNS vai perguntar para o .br qual é o endereço do .com.br. E aí, o .br pode procurar o .com, descobrir qual é o IP e retornar essa informação. Existem várias maneiras de trabalhar com DNS, de modo interativo, né, de modo recursivo, interativo. O que interessa hoje para a gente é vocês entenderem que existem servidores DNS espalhados pelo mundo. Na verdade, há uns 13 DNS globais, a maior parte nos Estados Unidos, né? Mas esses DNS eles vão se atualizando de uma maneira, inclusive, o quê? Os DNS também têm uma hierarquia. Então, é importante você lembrar que o DNS é hierárquico e distribuído. O DNS é hierárquico e distribuído. Isso cai muito em prova. Sua base de dados é ilimitada porque toda hora surgem novos domínios. As pessoas registram endereços, páginas, recursos novos. Então, esse gabarito está o quê? Certo. Vamos que vamos. Agora é aquela questãozinha já para levantar o moral, né? Levantar o moral. Vem comigo. Devido à capacidade ilimitada de linhas, o aplicativo Excel já está errado a questão. Por quê? Não é ilimitado. A gente tem 1.048.576 linhas. Tanto no Excel quanto no Calc. Caem os dois. Então, a quantidade de linhas do Excel e do Calc é igual. Agora, a quantidade de colunas é que vai mudar. São 16.384 colunas no Excel e 1.024 colunas no Calc. O cara que é concurseiro mesmo, ele tem que saber, inclusive, qual a última coluna. Né? Por quê? A gente sabe que as colunas são intituladas por letras. Então, a 27ª coluna, em ambos, vai ser AA. Como é que é? As 26 primeiras letras vão de A a Z. A 27ª coluna é AA. A 28ª AB. E assim vai até Xifudeu. Como é que é? Xifudeu. É o que tu vai decorar para o Excel. Se o cara te perguntar qual é a última coluna do Excel, tu fala Xifudeu. XFD. XFD é a última coluna do Excel. E se o cara perguntar no Calc, aí você vai pensar que é ai meu Jesus. Ai meu Jesus. Xifudeu e ai meu Jesus. A MJ é a última coluna do Calc. Por isso a questão está errada. Só por isso. Devido à capacidade ilimitada de linhas, o aplicativo Excel pode ser utilizado como banco de dados? Poder pode. Com mais de 1 milhão? Sim. Com até 1.048.576. Então a questão está errada. Estou gostando. Outra questão do PF. Vamos que vamos. No Word, as macros são construídas com o uso da linguagem de programação VBO. O que é VBO? Visual Basic. Não existe VBO, é VBA. Só isso tornou a questão errada. Olha o detalhe. É Visual Basic para aplicativos. Por isso a questão está errada. E macros são programas escritos em VBA para automatização de tarefas, né? Para automação de tarefas. E essa questão da PF de antivírus? Vamos junto. Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração, o que é isso, pessoal? A primeira geração de antivírus, ela só trabalhava com assinatura. Ela era baseada em assinatura, ou seja, assim que a empresa de antivírus descobria, né, o comportamento padrão do vírus, criava uma assinatura, um código que permitia identificar aquele vírus. A assinatura trabalha com vírus conhecidos.
Vocês sabem que na década de 90, eu assinava um antivírus, e o antivírus vinha pelo correio. Era bizarro. A cada 6 meses eu recebia um antivírus novo, a atualização. Cara, em 6 meses tinha vírus pra caramba novo. Nunca estava 100% atualizado, não existia um antivírus eficaz. Com a internet, isso acabou, porque a atualização passou a ser automática. E aí, melhorou muito o sistema de proteção. Sendo que, ainda assim, toda hora surgem novos tipos de vírus. E tiveram que criar um mecanismo para lidar com aqueles vírus não conhecidos, que é justamente o conceito de Eureka! Eureka! Lembra lá do Arquimedes? Eureka, 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 Eureka! Então, a segunda geração, ela trabalha com heurística. A heurística é uma técnica utilizada para descobertas de novos vírus. Então, a questão está certa. Segunda geração, heurística. Isso está documentado na literatura. Existe um livro do Stalin, que é William Stalin, de Criptografia e Segurança de Redes, que traz essas gerações. O CESP utiliza bastante esse livro. E nós, professores, também. Vamos que vamos. Os softwares de spyware. Aí, quando se fala em spyware, a gente tem que buscar a cartilha. www.cartilha.cert.br. Os softwares de spyware são espiões, têm como principal objetivo adquirir informações confidenciais, espionar de empresas, e são usados como uma forma de espionagem empresarial. Essa questão tem um gabarito errado, porque eles são programas espiões em geral. Eles vão espionar pessoas físicas, vão interceptar dados durante a digitação no teclado, durante o clique. Existem diferentes tipos de spyware. Então, os softwares de spyware têm como principal objetivo, adquirir informações de empresas. Informações quaisquer, pessoas físicas, jurídicas, são usados como forma de espionagem em geral. Então, a questão está errada. Galera, a gente já está aí chegando no nosso tempo. Vamos encerrar a nossa maratona de hoje. Mas até a prova da PF, com certeza haverá mais maratona. Inclusive, fica o convite. Nessa semana eu estarei dando 3 aulas de reta final aí para a Polícia Federal. Vamos fazer aquele resumão. Vamos junto aí, galera. 3 aulas essa semana exclusivas para a Polícia Federal. Fica o convite aí para que vocês participem, se puder ao vivo, interagir e tal. Fica também o convite para que vocês me sigam nas redes sociais. É @prof. Meu Instagram é @prof.Renato da Costa. E quem quiser assistir umas aulinhas de TI, quem quiser assistir umas aulinhas, entra lá no meu canal. Tem bastante conteúdo interessante lá, beleza? Vamos que vamos. Meu canal no YouTube é Renato da Costa. Tamo junto, galera. Um grande abraço para todos. Até a próxima.